Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz de Cristo. É mais uma vez uma alegria estar com vocês para mais uma aula de homilética. Aqui quem vos fala é o professor João e na aula dessa noite nós iremos começar a unidade 2 da nossa apostila, onde falaremos da homilética material. Como você já estudou, nós estudamos na unidade 1 da nossa apostila sobre a homilética fundamental. Agora nós estudaremos sobre a homilética material, está bem? Antes de começar a aula dessa noite, então, eu quero convidar você, junto comigo, para que nós possamos fazer uma oração, para que Deus dirija essa aula. Curve sua fronte, vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais uma aula que estamos começando aqui pela FATEC. Que o Senhor dirija essa aula, que o Senhor seja o professor dessa aula. Que venhamos aprender, Senhor, para que sejamos bons pregadores, bons transmissores da Tua Palavra às pessoas que necessitam nesse mundo ouvir do Teu amor. Dirige essa aula, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a aula dessa noite, então, vai falar da homilética material. O que é isso, professor? O que vem a ser homilética material? Nós vamos falar um pouco nesta aula e nas próximas aulas em qual material que nós temos nas mãos e qual material que nós devemos explorar para que venhamos ser bons pregadores da palavra de Deus. Qual é o material necessário? Qual é o material principal? Qual é o material básico que nós devemos ter nas nossas mãos para levar o amor de Deus através das nossas pregações? Em que material nós devemos buscar conhecimento para discorrer, para apresentar os nossos sermões. Então, acompanhe comigo então a aula dessa noite e você então vai ter então um primeiro esclarecimento sobre qual material que você deve usar. Vamos adiante? Veja só esse texto, não é um texto bíblico, mas eu queria ler para vocês. Na homilética material, você irá se familiarizar com as diversas versões da Bíblia em português. É lógico que nós também podemos estudar Bíblias que estão escritas em grego, Bíblias que estão escritas em inglês, Bíblias que estão escritas em hebraico, mas não é o intuito da nossa aula, não é o intuito da nossa disciplina. Nós estamos aqui falando de homilética. Então, nós vamos falar aquilo que nós fazemos e conhecemos bem, que é a língua portuguesa. E na língua portuguesa nós temos diversas versões da palavra de Deus. Por exemplo, aqui nas minhas mãos eu tenho uma versão Almeida, né? Aqui da Sociedade Bíblica Brasileira, uma versão Almeida revista e atualizada. Nós também temos Bíblias na Nova Versão Internacional, nós temos a Bíblia Viva, nós temos Bíblias na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem contemporânea, Bíblia de Jerusalém, mesmo a versão Almeida tem corrigida e fiel, corrigida e atualizada, no caso essa aqui revista e atualizada. Então veja, nós temos diversas maneiras da apresentação da Bíblia, mas o que nós vamos entender é que a Bíblia é a mesma em todas as situações, o que muda é a maneira de se dizer, a maneira de se colocar a língua portuguesa, tá? Então, nessa matéria, nessa disciplina, então, nós vamos explorar outras traduções da Bíblia. Eu já tenho usado aqui, tanto da minha Bíblia, a tradução vinda na minha Bíblia, como alguns textos que estão na Nova Versão Internacional. Porque eu acho que tem uma clareza extraordinária também a maneira que são apresentados os textos na Nova Versão Internacional. E muitas vezes eu já coloquei alguns já com a Bíblia Viva, e nós iremos conhecer aí as diversidades, né, na unidade da Palavra de Deus. Então veja, nesse tópico, nessa unidade, então nós vamos ver as diversas versões da Bíblia em português. Você também vai aprender a usar os tópicos, os rodapés, os comentários. Às vezes você tem uma Bíblia aí na sua mão, uma Bíblia de estudo, por exemplo, a Bíblia de estudo Almeida. Eu tenho uma dessas lá em casa. E tem a Bíblia Thompson, que também é uma Bíblia de estudo. Você tem várias Bíblias que têm, além do texto bíblico, um comentário bíblico. Nesta unidade também nós vamos aprender a usar os comentários, nós iremos usar
os textos de ligação, onde há um comentário, onde há uma anotação de um texto ligado a outro texto, as anotações feitas de rodapé na sua Bíblia, nós iremos nos aprofundar nesse sentido, tá bem? Desenvolver também técnicas para a utilização da chave bíblica e da concordância e perceber o valor auxiliar de dicionários, lexos, comentários, harmonias e panoramas bíblicos na pregação da mensagem. Sabe, queridos, muitos erros às vezes ocorrem porque muitos pregadores leem um texto bíblico e colocam esse texto fora do contexto. E você sabe, um texto fora do contexto acaba se tornando um pretexto para uma religião, para uma mensagem diferente daquela mensagem que Deus quer apresentar. Então, nós vamos aprender nessa unidade que os textos bíblicos têm que haver uma concordância. O texto bíblico deve que estar no contexto em que ele é apresentado. E muitas vezes nós pegamos um texto, isolado na Bíblia e colocamos ele da maneira que nós queremos entender, fora do contexto que ele é apresentado. E aí pode trazer alguma polêmica, alguma confusão. Então, eu espero poder ajudar a todos vocês nessas próximas aulas a compreender como usar, de que maneira usar esse material maravilhoso que são os textos bíblicos, que é a palavra de Deus. Primeiramente, eu quero deixar bem claro a todos vocês que o melhor material que nós temos na mão é a palavra de Deus. Sim, é um texto, ou melhor, são textos maravilhosos que nós temos nas mãos e que nós devemos apresentar aos membros da nossa igreja, aos membros da comunidade em que servimos como pregadores. Sabe, queridos, você tem algo maravilhoso nas mãos. Você tem nas mãos um livro que transforma as vidas. Talvez você conheça diversos livros, talvez você conheça diversos escritores, mas nenhum livro é como a Bíblia. Nenhum livro salva através daquilo que está escrito através de Cristo Jesus, como o que é apresentado na Bíblia. Esse livro transforma vidas. Esse livro tira pessoas que estão no caminho da destruição e coloca as pessoas no caminho da salvação. Por isso que é muito importante saber manusear, saber compreender e também saber apresentar os textos que aqui se encontram. Vamos adiante? Veja, o que nós temos na mão é o material básico do sermão. Se você tem uma igreja a quem você quer levar a mensagem, se você não tiver livros na igreja, se você não tiver ventilador na igreja, se você não tiver luz elétrica na igreja, mas se você tiver só as pessoas e a Bíblia nas mãos, eu quero dizer que você já tem condições de apresentar um bom sermão, um sermão que pode transformar a vida dos seus membros. Isso pode acontecer até embaixo de uma árvore, isso pode acontecer até no meio da rua, numa praça. Com a Bíblia na mão, meu querido, você tem um material básico para preparar e pregar os seus sermões. É daqui que você deve extrair os seus sermões. Muito me admira se alguém prepara um sermão e não usa textos bíblicos ou não usa a palavra de Deus para apresentar os seus sermões. Sermão do que então? Mensagem da onde? Se é a mensagem da Bíblia, que é a palavra de Deus. Você que é um pregador da palavra de Deus, então deve apresentar esse material básico, que é a palavra de Deus. Esse é o material que deve ser apresentado em primeiro lugar nos seus sermões. Veja, a palavra de Deus é fonte singular para a pregação bíblica. A prédica evangélica alimenta-se, baseia-se, origina-se, inspira-se e motiva-se na palavra de Deus, porque ela é o grande e inexorável reservatório da verdade cristã. Isso não foi eu que escrevi, isso foi C.W. Keeler que escreveu. Fonte inexorável, reservatório inexorável da verdade cristã. Você quer achar a verdade sobre Deus? Procura na Bíblia que você encontra. Você quer encontrar a verdade sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, a verdade sobre a salvação, a verdade sobre a vida eterna? É na palavra de Deus que você vai encontrar. Não busque em outro lugar, não busque em outras fontes.
É na palavra de Deus que você deve encontrar as verdades bíblicas. As verdades, por exemplo, sobre o batismo, sobre dízimos e ofertas, as verdades sobre mordomia cristã, conduta cristã, o trato com a sua esposa ou com seu esposo no casamento. É na palavra de Deus que você vai encontrar a verdade sobre esses diversos assuntos. Às vezes procuramos verdades, em textos que não são bíblicos. Outro dia vi um cristão, por exemplo, postando no Facebook um texto de Chico Xavier. Puxa vida, será que é a fonte que Deus espera que ele diga? Será que é a fonte que ele espera que Deus apresente? Aí eu vou colocar então lá Mao Tse Tung, vou colocar lá Buda e outros. Será que são essas as fontes que um pregador evangélico, um pregador cristão deve apresentar? Queridos, o material básico, o material necessário e o material que você deve apresentar nas suas pregações é a palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso é gambiarra, tá legal? É a palavra de Deus que você deve apresentar. Vamos adiante? Queria ler para vocês esse texto de Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez as pessoas que estão na sua igreja, e até mesmo você, possam estar num caminho de escuridão. E onde encontrar luz para o caminho? Onde encontrar claridade para viver? Queridos, na palavra de Deus, que é uma fonte de verdade, uma fonte de luz para mim, para você e para as pessoas a quem nós pregamos. Existem muitas pessoas nesse mundo, meus queridos, que estão nos caminhos das trevas, que por circunstâncias da vida escolheram estar em caminhos que levam à destruição, escolheram estar em caminhos que levam à morte. Mas com a Bíblia nas mãos, nós podemos trazer essas pessoas para a luz. Já pensou que coisa maravilhosa? Já pensou que coisa digna e maravilhosa? Você poder levar uma pessoa que está no caminho da escuridão, no caminho das trevas, para o caminho da luz, para o caminho de Jesus. Por quê? Porque você vai apresentar a essa pessoa esse material, a palavra de Deus, o livro que transforma, o livro que leva as pessoas à salvação, o livro que ilumina o caminho das pessoas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho e para o caminho do meu próximo também. Vamos adiante? Mais um texto bíblico, né? Dois versículos para vocês. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. E a palavra de Deus nos diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras. O que é sagradas letras? É a Bíblia, a palavra de Deus, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uau, que texto maravilhoso! Veja, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Meu querido pregador, você deve explorar toda a Escritura. Você deve conhecer a Bíblia em toda a sua parte, em todos os seus livros, nos seus 66 livros. Talvez você fique só pregando as cartas de Paulo, só textos do Novo Testamento, ou só os Evangelhos, e não se detenha a conhecer outros textos, outros livros da Bíblia. E você vai encontrar na Bíblia coisas maravilhosas. Você vai encontrar na Bíblia mensagens e sermões e textos maravilhosos em toda a Escritura. De Gênesis ao Apocalipse, você pode construir e fazer belíssimos sermões. Sermões que vão levar as pessoas à sabedoria.
Sabe que sabedoria é algo um pouco diferente de inteligência. Eu acredito que sabedoria é aquilo que nós temos quando temos Deus somado à inteligência. Às vezes você pode ser uma pessoa muito inteligente. Por exemplo, Adolf Hitler era uma pessoa muito inteligente. Mas Hitler não era sábio. Ele usou a sua inteligência de maneira errada. Usou a sua inteligência em benefício próprio. Não se preocupava se estava matando ou levando à morte muitas pessoas. Ele se preocupava somente com o poder. E na sua mente inteligente ele não teve a sabedoria. Agora, quando nós combinamos a inteligência com Deus, nós temos então a sabedoria. Nós conseguimos usar a nossa inteligência de maneira correta e somos assim pessoas sábias. Pessoas que conseguem discernir o certo do errado, pessoas que usam a sua inteligência na causa de Deus, procurando o benefício não somente próprio, mas também das outras pessoas, usando e vivendo o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Você é sábio ou você é inteligente? Você tem usado somente a sua inteligência ou você tem combinado a sua inteligência com o poder de Deus, com a direção de Deus e se tornando então uma pessoa com sabedoria? É algo de se pensar. Então veja, no começo do texto nos diz assim: porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Talvez não seja o seu caso, talvez você tenha conhecido a palavra de Deus já um pouquinho mais velho, mas vamos entender que quando você conheceu a palavra de Deus, você era um bebê na fé. Hoje você já é um pregador da palavra de Deus, ou pelo menos está se preparando para isso ao fazer esse curso aqui na FATEC. Você já conseguiu perceber isso? Que a palavra de Deus ela é boa para o ensino, boa para a repreensão, útil então para que você tenha mais sabedoria, que ela é importante para a correção, que ela nos mostra o que é certo, o que é errado. Agora, se você já percebeu isso e você conseguiu compreender isso, é justamente isso que você deve apresentar para os membros da sua igreja, para as pessoas da sua comunidade. É exatamente isso que você deve apresentar. O que é a palavra de Deus? Que material que as pessoas que são da sua igreja têm nas mãos? Meus queridos, a partir dos 23 anos de idade que eu comecei a ter um contato maior com esse livro. Eu até tinha Bíblia em casa, mas eu achava um livro assim que não me motivava a ler. Ficava lá em casa e já algumas vezes antes dos meus 23 anos de idade, eu procurava olhar, eu até olhei, né, eu lembro que eu tinha em casa uma Bíblia com zíper. Eu até abria o zíper, abria em alguma página, lia alguma coisa, achava muito difícil, fechava a Bíblia e guardava. Esse era o meu contato com a Bíblia, eu não lembrava de nada do que tinha lido, né? Mas aí o que acontece? Através de pregadores da palavra de Deus, através de pessoas que já tinham conhecimento bíblico, eu comecei a estudar textos bíblicos. Eu comecei a aprender sobre textos bíblicos. E a minha vida, que era uma vida, lembra que eu comentei hoje já com vocês, que rumava para o caminho das trevas. Não que eu era uma má pessoa, eu nunca tive vícios, já bebi, mas nunca tive vícios com relação a cigarro, com relação a drogas, nem mesmo com a bebida. Eu não era viciado em bebida, não era um alcoólatra, mas bebia bebidas alcoólicas de vez em quando. Mas o caminho que eu vivia, a vida que eu escolhi, que eu tinha em mente, era curtir, festar, farrear, e não tinha outros pensamentos. Mas pessoas como você, um dia vai ser também, pregadores da palavra de Deus, levaram então a Bíblia até as minhas mãos. E começaram a me apresentar o texto certo, no contexto certo, na hora certa, no momento em que eu precisava aprender. E eu fui começando a enxergar as maravilhas da vida, da Bíblia. Comecei a enxergar, primeiro, as maravilhas que a Bíblia estava me apresentando e quão era boa e quão era bom ouvir sobre essas maravilhas. E sabe, queridos, o que eu comecei a perceber também
eu comecei a perceber que a minha vida não estava em harmonia com o que dizia na Bíblia. A minha vida precisava ser mudada. Eu precisava de uma conversão. E eu só aprendi isso com a palavra de Deus. Já tinha lido outros livros na minha vida. Já tinha tido nas minhas mãos outros materiais. Mas o material que mudou a vida do João aqui foi a palavra de Deus. Com esse material nas mãos, eu descobri que a minha vida ao lado de Cristo pode ser algo que tem significado, algo verdadeiramente bom e algo que é realmente a vida, porque da maneira que eu vivia, eu estava somente caminhando para a morte. Queridos, nós temos nas mãos o melhor dos materiais, o material dos materiais. Nós temos a palavra de Deus. O material que pode e deve transformar vidas. E o que você tem que fazer é apresentar esse material, conhecer bem primeiro, né? Estudar bem, se preparar bastante para poder apresentar esse material a outras pessoas. Quem dera você fosse uma pessoa que conhecesse esse material de capa a capa, soubesse e conhecesse todos os textos bíblicos e todas as recomendações que tem na palavra de Deus. Se isso ainda não acontece, por que então não pensar em um planejamento diário de estudo da Bíblia? Um planejamento para que você, em um ano talvez, tenha lido a Bíblia toda, conhecida toda a palavra de Deus. E fazer isso repetidamente, todos os anos, para que você possa então fixar os textos que aqui estão e melhor aplicar, melhor levar esses textos nos seus sermões, nas suas pregações. Esse material é poderoso. E ele é poderoso não é porque você tem ele nas mãos, é porque ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que chegou até as suas mãos, que vai chegar também a outras pessoas. Se você tivesse esse livro nas mãos, fechado, e tocar na cabeça das pessoas com esse livro, não é aí a maneira que você deve usar esse livro. Se você tiver esse livro fechado lá na sua casa, numa prateleira, não é também essa maneira que você deve usar esse livro. Se você tem esse livro aberto, de repente, lá no Salmo 91, e até você tem lá um suporte para segurar a sua Bíblia, e todo dia quando você vai trabalhar, você passa a mão na Bíblia e vai para o serviço, também não é a maneira que você deve usar esse livro. Esse livro é para ser lido. Esse livro é para ser apresentado às pessoas que te ouvem. Então use porque você tem o melhor dos materiais nas suas mãos. Vamos adiante? Veja só, o pregador é quem anuncia a mensagem de Deus para a sua geração. Você tem que pregar para quem? Para as pessoas que estão ao seu redor. Ide e pregai o evangelho a todo mundo, a toda a nação. As pessoas, pode ser na rua, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, onde quer que você esteja. Está nas férias, está passeando, pregue o evangelho. Está no supermercado, pregue o evangelho. Se necessário, usa palavras. Mas como é que é? É porque às vezes nós pregamos com as nossas atitudes. Nós pregamos através dos nossos gestos. Quer um exemplo? Você está no caixa do supermercado e está uma fila enorme na sua frente. Como é que você age? Você age como um cristão? Você prega o evangelho quando está na fila do supermercado, através das suas ações? Ou você começa a esbravejar, gritar, falar mal da caixa inexperiente que está ali errando no troco ou errando para passar o código de barra no caixa do supermercado? Como é a tua atitude? Talvez você andando na rua, algumas pessoas olharam para você, por você ser uma pessoa diferente, talvez já até falaram, mas vem cá, você é cristão? Você é crente? Daí você fala, sou, mas como você sabe? Não sei, eu olhei o seu jeito, é diferente. Veja, você está pregando somente com o teu jeito de ser. Então veja, o pregador é quem anuncia a mensagem de Deus para a sua geração. Você pode fazer isso pregando os textos bíblicos,
ou conhecendo os textos bíblicos e nas suas atitudes, nas suas ações, no seu jeito de viver, você também está pregando. Quando o povo vai à igreja, deseja ouvir a palavra de Deus interpretada com fidelidade e relevância quanto às necessidades atuais. Você não pode alterar e você não tem o direito de alterar os textos bíblicos. Nem um pingo no i, nem um tio deve ser alterado. Nada na Bíblia deve ser alterado para que satisfaça os seus desejos e os seus anseios. Você deve, nos seus sermões, ser fiel àquilo que está escrito e apresentar textos relevantes à situação que a igreja está vivendo, às necessidades atuais. Por exemplo, você está numa região onde a fome é muito grande. Apresente textos bíblicos que vão dar esperança para as pessoas nos momentos de crise. E também, se possível, leve uma ajuda também a essas pessoas. Leve uma cesta básica ou algo parecido, né? Às vezes nós pregamos também quando levamos alimentos e outras coisas para as pessoas. Atendemos também as necessidades das pessoas. Mas veja, direcione o seu sermão, direcione os textos bíblicos para a situação. Eu tenho um grupo de casais, por exemplo, eu tenho lá um encontro de casais. E para esse encontro de casais, eu tenho que levar textos bíblicos que atendam às necessidades dos casais, que façam com que os casais revejam o seu casamento e façam com que o seu casamento seja um casamento cristão e um casamento duradouro e inabalável, um casamento blindado, né, como está na moda falar hoje. Saiba para quem você está pregando, saiba o que você deve pregar. Se você vai falar, se a igreja está com um problema, por exemplo, em fidelidade, não está devolvendo o dízimo, não está dando as ofertas, use textos bíblicos que confirmam a veracidade do dízimo, a veracidade das ofertas. Apresente textos de acordo com as necessidades da tua igreja. E você vai ver que a palavra de Deus vai transformar a vida das pessoas. Isso é algo maravilhoso, é algo que realmente funciona. Vamos adiante? Queria ler para vocês Apocalipse, capítulo 1, o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem, tanto o que lê, tanto os que ouvem são bem-aventurados, as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo que está próximo? Queridos, se você conhecesse a Bíblia profundamente, você perceberia que o tempo da volta de Jesus está muito próximo. Quer um texto bíblico que confirma isso? Vou pegar um texto lá do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 2. Ali em Daniel, capítulo 2, você vê um sonho do rei Nabucodonosor. E ali ele sonha com a história da humanidade a partir do reino da Babilônia. Só que ele sonha com uma estátua. Uma estátua de cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze, perna de ferro, pés metade misturado, né? Barro e ferro, e vem uma rocha, e a rocha bate no pé da estátua, esmiuça toda a estátua. Nabucodonosor não entendeu o seu sonho. Pediu para que os magos, os sábios do seu reino, interpretassem aquele sonho. E então os magos e feiticeiros disseram o seguinte: olha, conte o seu sonho que a gente interpreta. Nabucodonosor falou: vocês acham que eu sou bobo? Se eu contar, vocês vão dizer qualquer coisa para me enrolar. Eu não vou contar o sonho. Além de interpretar, você tem que saber o que eu sonhei. Vocês não são os sábios, vocês não são os magos, então façam isso. Porque senão eu irei matar todo mundo aqui. Todos aqueles que se dizem feiticeiros, sábios e magos. Estavam numa enrascada, não estavam? Mas Deus usou Daniel. E Deus interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Veja, Daniel estava naquele meio e ficou sabendo da história. Ele falou: eu não posso, mas o meu Deus pode. E eu vou orar a Deus pedindo que ele dê então a revelação desse sonho. E Daniel então apresenta ao rei o sonho que o rei tinha sonhado.
E disse ao rei que aquela cabeça de ouro representava então o reino da Babilônia. E o restante da estátua representava os reinos que ainda viriam. Por exemplo, o tronco de prata representava os medo-persas. A cintura de bronze representava os gregos. As pernas de ferro representavam o Império Romano. E os pés, que eram parte barro e parte ferro, os reinos que surgiram, que se dividiram e nunca mais se uniram. Por isso, então, ali ferro e barro misturado, porque não se mistura, os reinos que vieram depois do Império Romano. Mas o que está faltando? Está faltando só a rocha, queridos. A rocha vir esmiuçar a estátua e reestabelecer o novo reino. Porque se você olhar, aí você pode até sair da Bíblia e olhar livros de história, você vai ver que isso que eu contei para você, isso que o texto bíblico apresentou, isso que Daniel interpretou para o rei Nabucodonosor, se cumpriu. Nós realmente tivemos o Império Babilônico, nós tivemos um outro império depois do Babilônico, que foram o Império Medo-Persa, nós realmente tivemos o Império Grego, nós realmente tivemos o Império Romano, e realmente nós tivemos depois a Europa dividida. E o que falta? Falta somente a volta de Jesus. Quando o texto de Apocalipse nos diz que o tempo está próximo, é porque realmente o tempo da volta de Jesus está próximo. E você tem cuidado em conhecer os textos bíblicos para poder apresentar também a sua igreja? Você conhecia esse capítulo de Daniel, capítulo 2? Você conhecia? Veja que eu não abri a Bíblia para ler o texto. Mas se você achar, puxa, mas será que o que ele falou está escrito mesmo? Eu te convido a fazer isso, abrir a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 2 e ler essa história no capítulo 2. Você vai ver também no capítulo 3 a tentativa do rei de fazer com que o seu reino durasse para sempre. O rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua toda de ouro, dizendo que o reino não era só a cabeça. Ou seja, Nabucodonosor escolheu ir contra aquilo que Deus havia revelado. E aí você vai encontrar histórias maravilhosas, como por exemplo a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha e saíram ilesos da fornalha. Sabe, você tem vários textos bíblicos como esse, motivadores para a sua igreja, e textos que você pode apresentar à sua igreja, levando as pessoas da sua igreja a fortalecerem a sua fé. O que acontece? Acontece às vezes que nós ficamos com o mesmo texto bíblico. Imagine se toda semana eu viesse aqui e lesse para vocês o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Semana que vem, boa noite, queridos alunos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na outra semana, boa noite, queridos alunos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês já sabem disso. O texto é maravilhoso. Mas será que eu não poderia explorar outros textos da Bíblia? Será que eu não poderia explorar melhor esse material e conhecer melhor esse material e apresentar esse material de maneira mais diversificada, ou seja, explorando mais esse material, apresentando a Bíblia na sua totalidade? Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras da profecia, porque quem guarda essas coisas, quem vive essas coisas, não precisa temer o tempo do fim, porque vai morar com Jesus durante toda a eternidade. Vamos adiante? Vamos a alguns dados técnicos, tá? A Bíblia vem do grego bíblia, ou biblio, que o plural de biblion, que quer dizer rolo ou livro. Como a Bíblia, no grego, biblia é plural, tá? Biblion seria o singular. E Bíblia biblion quer dizer rolo, livro. Como eu tenho Bíblia, eu tenho vários livros. Ou seja, a Bíblia é uma pequena biblioteca. Ela é um conjunto de livros. É um conjunto de 66 livros. Veja, ela foi escrita por cerca de 40 autores
Autores da Bíblia, por exemplo, nós temos Moisés, nós temos Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos são autores da Bíblia, tá? Em um período de quase 1.600 anos. Eu acho isso algo maravilhoso. Toda vez que eu leio, por exemplo, o livro de Isaías, que foi escrito muito antes de Cristo Jesus ter vindo a essa terra, e vejo Isaías escrevendo detalhes sobre a morte de Jesus, detalhes que aconteceram realmente. Isaías menciona, por exemplo, sobre as vestes de Jesus que foram lançadas sortes, o caminho, o sacrifício vicário de Cristo Jesus. E veja, você nesse período de 1.600 anos em que a Bíblia foi escrita, você não encontra contradição nos textos. Então você percebe que esse é um livro diferente. É um livro que, para poder ser verdadeiro, tem que ter sido inspirado por Deus. Sabe, porque, veja, tudo bate, tudo se encaixa. Não há contradição de um texto para outro texto, né? Então é um livro em harmonia. Por quê? Porque foi inspirado por Deus, tá? O livro não foi ditado por Deus, ele foi inspirado por Deus. Deus inspirou os profetas, e os profetas, cada um com a sua, vamos dizer assim, com a sua didática, escreveu os livros da Bíblia, tá? Por exemplo, é só observar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam da vida de Jesus, morte e ressurreição, mas veja, cada um escreveu de uma maneira. Eles não estão com as mesmas palavras e o mesmo texto. Por quê? A inspiração não foi a mesma, o Deus que inspirou não foi o mesmo, foi, mas Deus não ditou. Eles não eram meros datilografistas daquilo que Deus ditava. Eles eram pessoas inspiradas por Deus a escrever a verdade divina com a sua didática, com a sua maneira de escrever. Então veja só, possui 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Entenda que não há diferença de valor entre Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é um todo, e todos os textos têm validade. Não temos textos que valem mais, textos que valem menos. A Bíblia não é porque é do Velho Testamento que eu devo deixar de lado e usar somente o Novo Testamento. A Bíblia é a Bíblia. Do Velho ao Novo Testamento, nós temos a palavra de Deus. Veja que Jesus só tinha o Velho Testamento, e ele dizia: examinai as Escrituras, porque elas que de mim testificam. E às vezes muitos pregadores resolvem abandonar o Velho Testamento e ficar somente com o Novo. Isso é um erro. A Bíblia deve ser lida no seu todo, do Velho ao Novo Testamento. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, tá? O Velho Testamento ele é escrito parte em hebraico, parte em aramaico, tá? O Novo Testamento, na sua grande maioria, é escrito em grego, tá bem? Então 3 línguas foi escrita a Bíblia: hebraico, grego e aramaico. Por exemplo, um texto de cabeça fácil, né, um trechinho, né, que está em aramaico, é quando Jesus está na cruz e ele pronuncia Eli, Eli, lama sabachthani, né, Deus meu, por que me desamparaste? Esse trecho que Jesus pronuncia está em aramaico. Se você pegar, por exemplo, o livro de Mateus, Mateus foi escrito em grego. As cartas de Paulo foram escritas em grego. Por quê? Porque era a língua da época, era a língua oficial da época. Quando o contexto do Velho Testamento foi escrito em hebraico, porque era a língua comum da época que ele foi escrito. Como vimos, a Bíblia tem 1.600 anos. Se fôssemos escrever a Bíblia hoje e fôssemos escolher um idioma para escrever a Bíblia, eu acredito que a Bíblia possivelmente seria escrita em inglês, porque a língua do mundo hoje, a língua oficial do mundo é o inglês. Né? Então, naquele tempo, parte da Bíblia, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento aí em grego. É o livro mais vendido de todos os tempos. Esse dado já é um dado, assim, não é atual, já deve ter alguns meses ou alguns anos, mas já foram vendidos mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Você consegue a Bíblia, queridos, até de graça, tá?
muitas igrejas, por exemplo, a igreja que eu sirvo faz assim. Se a pessoa decide servir a Deus, ela ganha uma Bíblia para servir a Deus. Se ela resolve estar ao lado de Deus, ela nem precisa comprar a Bíblia. Agora, se você fosse comprar, existem Bíblias de diversos preços, até preços populares. Com R$5 você consegue hoje comprar uma boa Bíblia, uma Bíblia em que você vai conseguir aprender sobre as verdades sobre Deus. Então veja, existem Bíblias mais caras. Você tem Bíblias que custam R$100, R$150, mas essa depois, tendo dinheiro, você pode comprar. Talvez Bíblias que vêm mais com estudos, com comentários, com capa de couro, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas existem versões que aí com R$5 você consegue comprar. Não é motivo para ninguém, para alguma pessoa não ter a Bíblia em casa. A Bíblia é o alimento espiritual. Eu acredito que na sua casa deve ter comida, deve ter o pão de cada dia. Esse aqui também é o pão de cada dia. Então nós devemos ter a Bíblia. Essa versão minha, por exemplo, eu ganhei de presente. Ela é uma Bíblia do ancião. Eu sou ancião de igreja. E ela, o que ela tem de diferente das outras Bíblias? Bom, ela tem todos os textos bíblicos, né? O meu tem algumas marcas, porque eu já fiz algumas ligações. Ela vem com uma concordância temática também. Ela vem com um guia de ancião, tá? Algumas situações em que o ancião de igreja deve estar preparado. Por exemplo, ela me ensina aqui, por exemplo, como dirigir um sermão fúnebre. Ela me ensina, por exemplo, como conduzir uma santa ceia. Então eu tenho aqui anotações para isso. Ela me ensina, por exemplo, a como trabalhar uma comissão de igreja, como trabalhar uma reunião de igreja. E ela vem também com um inário, veja, todas as músicas que nós cantamos na igreja, ela vem aqui também. Então, eu não preciso com essa Bíblia carregar a Bíblia e o inário adventista. Por quê? Porque ela já tem aqui as duas coisas. E tem algumas anotações, tem dados sobre peso, tem alguns mapas. É uma Bíblia interessante. Eu tenho outra em casa, que é uma Bíblia de estudo. Ela tem comentários sobre os textos que eu estou lendo. E ela também ela faz ligação de um texto com outro texto. Eu gosto de Bíblias, eu gosto de ter algumas versões. Uso muito versões no computador. Na internet hoje em dia você tem também acesso a vários tipos de Bíblia. Tá? Você consegue até fazer um comparativo simultâneo entre duas versões da Bíblia. Eu já vou mostrar isso para vocês já. Vamos adiante. Bom, volta um pouquinho, eu não terminei. Eu queria ler só mais uma coisinha aqui. Veja só. Como eu disse, né, a Bíblia, mais de 6 bilhões de cópias, uma quantidade 7 vezes maior que o segundo colocado, que é o livro vermelho, né? Se a gente tem um top 21 aí, dos 21 livros mais vendidos, a Bíblia está em primeiro lugar disparado, 7 vezes mais do que o segundo colocado. Vamos adiante agora. A Bíblia oferece material suficiente, viu, meu querido, para a pregação em qualquer circunstância ministerial ou eclesiástica. Sobre qualquer assunto que você desejar pregar, a Bíblia oferece para você condições e material para que você consiga apresentar à sua igreja um bom sermão. Vamos adiante? Quero apresentar para vocês mais 2 textos bíblicos para que a gente perceba o significado fundamental da Bíblia. Veja 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lembra quando eu falei para vocês que eu abri a Bíblia e não entendia, que eu não compreendia? Porque eu era um homem natural. Eu não era um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu agia da minha maneira, eu fazia aquilo da maneira que eu achava que era certo. Mas o que acontece? Um dia, alguém testemunhou de Cristo. E, juntamente com isso, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no meu coração. Sabe,
as coisas foram mudando. E aí eu queria ler esse outro texto, 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. Sabe, quando predomina aquilo que o mundo oferece para a nossa mente, acaba fazendo com que a gente se afaste das verdades ditas por Deus. Então a gente acaba não compreendendo. Vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que hoje, por exemplo, nessa semana, estão totalmente ligadas no que vai acontecer na Copa do Mundo. Experimenta chegar para uma pessoa dessa e falar assim, ó, deixa lá teu ingresso da Copa, deixa lá as caixas de bebida que você já comprou, a rua que você pintou, as bandeirinhas que você colocou na frente da sua casa. E vamos falar de Deus, vamos deixar tudo isso de lado. Possivelmente, meus queridos, essa pessoa vai falar assim, ah não, agora eu quero festar, eu não tenho tempo. Outro dia, outra hora, depois a gente vê isso. Não vem com esses papos de crente comigo não. Por quê, queridos? Mesmo a gente apresentando a salvação a algumas pessoas, existem pessoas que vão estar com a mente embotada pelo pecado. Então nós temos que ter uma arma espiritual. E qual é a arma espiritual? Primeiro, oração. Devemos orar a Deus. Devemos pedir que Deus dirija o nosso sermão, a nossa mensagem. Segundo, estar bem preparado com a palavra de Deus. E apresentar também a essas pessoas algo espiritual. Se você apresenta a essas pessoas algo de maneira despreparada, algo de maneira humana, você não pode com o inimigo. Agora, se você apresenta Deus para essas pessoas, se você, ao apresentar os seus sermões, for mais espiritual, as tuas chances aumentam e melhoram a trazer as pessoas do mundo do pecado, do mundo do erro, para a vida ao lado de Cristo Jesus. Você deve ser, primeiramente, uma pessoa espiritual, uma pessoa que se alimenta da palavra de Deus e está preparada na palavra de Deus. Vamos adiante? Qual é o centro da Bíblia? O centro da Bíblia é Jesus. Veja, o centro da Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Toda revelação bíblica culmina em Jesus Cristo. Em seu falar e agir, em seu sofrimento e em sua morte e ressurreição, nele foi revelada a vontade salvadora de Deus. O centro da Bíblia e toda a Bíblia, meus queridos, aponta para Jesus. E quem é Jesus? O nosso Salvador. Agora, como nós podemos levar as pessoas ao Salvador se nós não apresentamos a Bíblia, que é onde se fala, onde se aprende sobre o Salvador? É na Bíblia que nós vamos conseguir mostrar o Salvador a todas as pessoas. Onde você aprendeu de Deus? Onde você aprendeu sobre o seu Salvador, se não foi na Bíblia, se não foi através da palavra de Deus? O centro de toda a Escritura é Cristo Jesus. Vamos adiante? Mais dois textos, um de Coríntios e outro de Hebreus. Porque nada, veja Paulo falando, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A coisa mais importante da nossa vida deveria ser Cristo Jesus. Mais importante que qualquer coisa, que esposa, que esposo, que filhos, que mãe, que tudo, que dinheiro, que carro. Jesus deve estar em primeiro lugar no nosso coração. Sabe que naturalmente as outras coisas, elas acontecem e são acrescentadas. Mas o primeiro lugar é de Jesus. Se ele não for o primeiro, então não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Isso é um trecho de uma música muito bonita que um grupo que chama Arautos do Rei canta. Se ele não for o primeiro, ele não é mais nada no seu coração. Deus não quer segundo lugar. Deus não quer terceiro nem último.
Deus quer o primeiro lugar no seu coração. É isso que você deve saber. É isso que você deve conhecer. É sobre isso que você deve pregar e é isso que você deve apresentar. Veja Hebreus capítulo 13, do verso 7 ao verso 8. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? As pessoas vão olhar para você, pastor. As pessoas vão olhar para você, pregador. E estão esperando saber quem é esse Deus maravilhoso. Quem é esse Jesus? Me conta, me fala. Eu preciso saber. Eu quero ter vida. Me mostre quem é Cristo Jesus. As pessoas estão sedentas. E o que você tem apresentado, pregador? E o que você tem apresentado, pastor? Leve as pessoas a conhecer sobre esse Jesus maravilhoso. Vamos adiante? Como fazer a escolha do texto do sermão? Primeira coisa, meus queridos, ore a Deus. Peça a direção do Espírito Santo na escolha dos teus textos. Isso é básico. É o Espírito Santo que vai escolher o texto junto com você. É o Espírito Santo que vai lhe mostrar o que você deve pregar. Veja esses dois textos. E tudo isto provém de quem? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Talvez você diga, lá na igreja que eu sirvo não tem cargo para mim. Eu não faço nada, eu não sei fazer nada. Ou algum irmãozinho pode chegar com essa situação para você. Não tem cargo para mim, eu não sei fazer nada. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Está aí. Esse texto responde. Todos nós temos um ministério na igreja. É o ministério da reconciliação. É fazer com que as pessoas que estão apartadas de Deus se reconciliem com Deus. E quem é o elo que reconcilia? É Jesus. O elo fundamental. Você vai mostrar que Jesus é o nosso intercessor. É aquele que paga e pagou o preço do pecado. É aquele que faz a ligação do pecador com Deus. A ligação daquele que vivia no pecado e agora abandona a vida de pecado para viver novamente reconciliado com Deus. Veja o outro texto, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você é um embaixador, querido, de Deus. Você é representante de Deus aqui nesse mundo fedido que a gente vive. É nesse mundo cheio de tristeza, de miséria, que Deus espera que você, embaixador, leve as pessoas em segurança para o caminho que leva ao céu. E onde, como, fazer o que para que as pessoas consigam isso? Apresente a palavra de Deus a todas essas pessoas, que é o material básico da sua pregação. Vamos adiante? Devemos entender que dependemos do Espírito Santo para a escolha do texto bíblico que vamos apresentar. Quem dirige, quem indica, quem mostra o texto que você vai apresentar é o Espírito Santo. E olha, eu não sei com você, mas comigo isso tem funcionado de maneira maravilhosa. Às vezes eu olho na escala ou é dito para mim que eu vou pregar em algum lugar. E qual é a primeira atitude? A primeira atitude é dizer o seguinte: Deus, o que eu devo falar? O que eu devo pregar? Mas uma coisinha importante que eu quero dizer para vocês. Essa pergunta ao Espírito Santo, você não vai fazer em cima da hora, faltando 5 minutos para começar o sermão. Você vai fazer aí com semana ou semanas de antecedência. Você deve estar preparado. Por exemplo, para falar essa noite para vocês, eu preparei esses slides. Eu preparei o assunto, eu dei uma lida no assunto que nós iríamos falar, o assunto da apostila de vocês.
Se eu não tivesse feito isso, eu estaria trabalhando de maneira errada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pode falar por mim? Pode, ele tem esse poder. Mas o Espírito Santo quer me usar e quer que eu seja um instrumento dele. Então, Deus quer que eu me prepare e quando eu estiver falando aquilo que eu preparei e o Espírito Santo mostrou para que eu preparasse, eu faça da melhor maneira possível, não porque é o João, mas porque é o Espírito Santo que está dirigindo aquilo que eu preparei. Sabe, Deus gosta muito, meus queridos, que nós façamos a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que nós devemos fazer. O trabalho de Deus ele sempre vai fazer, porque Ele nos ama. Ele sempre vai fazer aquilo que cabe a Ele fazer. Mas o que cabe a nós fazermos, Ele quer que nós façamos. O que nós não devemos fazer é Deus como nosso empregado. Nós devemos tratar Deus como Deus. E devemos honrá-lo nos preparando para apresentarmos aquilo que vamos apresentar. Veja só Lucas capítulo 12, verso 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. O Espírito Santo ele está disposto a te ensinar assim, a partir do momento que você peça, a partir do momento que você queira que Ele te ensine. Agora, tem gente que pensa assim, não, eu vou relaxar, deixa para lá, não vou estudar nada. Na hora, o Espírito Santo vai me inspirar. Eu vou determinar que Ele me inspire. Será que você não está fazendo Ele de empregado seu? E se Ele decidir não te inspirar? Queridos, Deus é Deus. E trate Deus como Deus. E Deus quer que você seja um servo. Alguém que se prepara, alguém que estuda a palavra de Deus. Deu para entender? Se prepare, meus queridos. E tenha certeza, a partir do momento que você decidir ser um pregador da palavra de Deus, o Espírito Santo está à tua disposição para te ensinar. Não porque você é melhor do que Ele, mas é porque Ele te ama e sempre te amou. Deus te amou primeiro. E todas as atitudes de Deus para com você são atitudes de amor. Vamos adiante? Então, no preparo, quando nós vamos preparar, devemos seguir algumas regras práticas. Tá? Como fazer? Primeira regra, escolher o texto com antecedência. Queridos, uma pessoa preparada com antecedência, ela vai ter mais facilidade para falar, ela vai gaguejar menos, ela vai tropeçar, vai evitar esquecimentos. Quando você está preparado, as coisas funcionam melhor. Por que os jogadores, por exemplo, treinam? Por que os esportistas eles fazem antes de cada esporte, de cada apresentação, de cada prova, de cada jogo ou de cada combate? Por que eles vão bem? Porque muitos meses antes eles passam treinando para aquela apresentação, para aquela demonstração. Tem que ter treino e tem que ser feito antes. Não dá para treinar depois. Imagina, O Brasil essa semana ele vai começar a Copa do Mundo lá com a Costa Rica, eu acho que é isso, E imagina se o Brasil fosse jogar e falasse, não, depois do jogo a gente treina. Tem algum sentido? Não, o treino tem que ser feito antecipadamente. Assim deve ser a escolha do texto que você vai apresentar. Com antecedência, primeira coisa, ore a Deus, peça que o Espírito Santo dirija na escolha do texto. Tá? Evite optar por textos difíceis, polêmicos ou de linguagem pomposa e extravagante. Existem alguns pregadores que têm uma tendência de pregar coisas difíceis de entender que nem mesmo ele entende. E aí ele quer apresentar aquilo, é dificultoso, fica todo mundo sem entender. Se você quer pregar algo assim, não tem problema, mas primeiro se prepare, entenda, estude bastante. Textos polêmicos. Existem situações bíblicas que você vai causar polêmica. Por quê? Porque a Bíblia
apesar de ser a revelação de Deus para todos nós, existem alguns textos que nós não temos determinada certeza sobre algum assunto, porque Deus quis assim. Ele não nos deu a revelação sobre algum determinado assunto. Então, às vezes, eu coloco um texto polêmico, um texto que causa polêmica, que causa constrangimento, e às vezes cria-se então um conflito muito grande na igreja que eu sirvo. Por quê? Porque ali vai haver uma divisão. O eu acho vai entrar. Ah, mas eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Né? Por exemplo, na Bíblia tem um texto que fala sobre um homem que estava nu e saiu correndo. E aí você fala, não, hoje eu vou pregar sobre esse texto, sobre o homem que estava nu e saiu correndo. Só que a Bíblia só fala isso. E o que você vai pregar sobre isso? O que você vai apresentar sobre esse texto? Você vai inventar uma história? Você vai dizer, por exemplo, que aquele homem foi a primeira pessoa a estar numa parada gay, por exemplo? Então, veja, existem textos que às vezes nos deixam e nos tornam pessoas limitadas. Agora, pegue os textos em que revelam aquilo que Deus quer que você saiba. Tá? Às vezes nós complicamos a situação pela má escolha do texto em que vamos apresentar. Podemos escolher vários textos bíblicos e, primeiramente, que possamos estar preparados nos textos que a gente escolhe. Use toda a Escritura, Velho e Novo Testamento. Não fique, como eu já disse aqui, né, e eu tenho repetido, não fique somente com textos do Novo Testamento. Apresente a Bíblia na sua totalidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então apresente tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Se algum dia você ouviu que essa história que Velho Testamento já era, que agora a gente está no Novo, não somos mais do tempo do Velho, isso é balela, meus queridos. A Bíblia, ela é inteira, importante. Inteirinha ela é a palavra de Deus. Tá bem? Varie os textos bíblicos a fim de utilizar os 66 livros da Bíblia. Use variações, tá? Um dia você prega textos do Novo Testamento, outro dia você vai lá e faz um sermão do Velho Testamento, outro dia de Salmos, outro dia de Judas, outro dia um sermão apocalíptico, outro dia um sermão sobre o livro de Daniel. Faça uma variação. Não fique na mesmice, né? Use, explore. Você tem 66 livros que você pode explorar. Amós, Naum, Abacuque. Talvez não tenha nem lido esses profetas menores. Leia e você vai aprender. Por exemplo, Malaquias, pregue sobre dízimo e outras coisas mais. Existem textos maravilhosos e livros maravilhosos na Bíblia na sua totalidade. Agora veja só, uma vez escolhido o texto, entenda que foi inspirado pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós brigamos, né? O Espírito Santo nos mostra, a gente reconhece que o Espírito Santo mostrou aquele texto, e a gente começa a ter mais má vontade ou querer ir contra a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe mostrou o que você deve pregar? Se prepare naquilo que o Espírito Santo te mostrou. Se fortaleça, aprenda, busque comentários bíblicos, esteja preparado naquilo que o Espírito Santo quer que você pregue. Eu já pensei assim, já quis mudar o sermão algumas vezes. Uma vez fui pregar em certa igreja e o meu sermão ia para um caminho e eu comecei a pensar, puxa, eu poderia pregar sobre outra coisa. Eu acho que eu não vou atingir a igreja com esse sermão. Mas mantive o primeiro sermão que eu tinha preparado. No final do culto, uma irmã da igreja veio e disse o seguinte: olha, eu vim na igreja e você disse exatamente a mensagem que eu precisava ouvir. Esse sermão foi para mim. É isso, meus queridos. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Às vezes nós temos uma mensagem que uma pessoa precisa ouvir naquele dia, e você pode salvar a vida daquela pessoa escutando a tua mensagem. Mas entenda que é o Espírito Santo dirigindo, colocando a mensagem que você deve ouvir, que você deve escutar e que você deve apresentar, então, no momento certo, na hora certa. Se coloque nas mãos do Espírito Santo.
porque eu tenho certeza, e você deve pensar assim também, Ele sabe muito mais do que nós. Ele conhece o que é certo e o que é errado e qual é a melhor mensagem. Então escolheu o texto, o Espírito Santo é que dirigiu, você orou por isso? Então vá até o fim e apresente então esse texto para a igreja. Vamos adiante? Eu vou pegar agora a apostila e vou mostrar para vocês alguns exemplos que você pode colocar em prática com os auxílios e regras que nós mencionamos aqui, tá? Vou colocar alguns casos, vou ler aqui para você. Veja só esse primeiro caso, que está na apostila de vocês aí na sequência do assunto. Sua igreja passa por um período de crescimento numérico notável. Muitas pessoas são recém-convertidas, mas nem todas romperam com as práticas pecaminosas da vida anterior. Quais textos seriam apropriados para melhorar a situação? Vou dar uma dica de como vocês podem fazer. Às vezes você fala assim, puxa, eu não conheço a Bíblia, eu não sei manusear a Bíblia de maneira que eu vou encontrar esses textos. Eu fico perdido. Como é que eu vou achar o texto que fala exatamente sobre o assunto? Eu vou dar uma dica para você, um recurso que nós temos hoje, tá? Que nós podemos fazer. Veja só, o primeiro caso aqui fala sobre práticas pecaminosas. Vou pedir para o Jonathan abrir para vocês a internet. O Jonathan aqui que está comigo, aqui trabalhando, ele colocou para vocês o site Bíblia Online. E eu vou pegar a palavra práticas pecaminosas e vou colocar ali no campo de busca. Práticas pecaminosas, que é o assunto, então, que eu devo pregar. Mas lembra que antes disso, eu já orei a Deus e pedi que o Espírito Santo me dirigisse. Né? Aí eu cliquei lá. E o que aconteceu? Apareceram vários textos que falam sobre o assunto. Por exemplo, Romanos, capítulo 7, verso 5. Vou ler esse texto para vocês. Vou ler aqui na minha Bíblia. Romanos 7, 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Olha só, eu usei um recurso, eu usei da internet para que eu pudesse vasculhar e encontrar um texto bíblico. Veja, aí apareceu uma lista grande, vou pegar outro, 1 João 3,7. Tá? Vou ler aqui na minha Bíblia também, 1 João capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Veja que são textos relacionados ao tema que a minha igreja precisa ouvir, que é prática pecaminosa. Por exemplo, agora um texto lá do Velho Testamento, Amós 9:8. Vou pegar aqui para vocês. Amós capítulo 9, verso 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Vocês perceberam? Às vezes ainda você não tem a facilidade de saber onde está o texto sobre o assunto que você vai pregar. Então você pode usar uma Bíblia como essa, a Bíblia Online, um dicionário bíblico, que você pode aí, então buscar o texto bíblico. Outras situações, né, outros casos que aqui apresenta na apostila, por exemplo, o Natal se aproxima e você não deseja pregar novamente sobre Lucas 2. Quais as alternativas que lhe restam para a escolha de tal mensagem? Então veja, você vai procurar textos bíblicos relacionados ao Natal. Tá? Textos que falam sobre o nascimento de Jesus, textos que podem levar a pessoa a refletir nessa época de Natal. Existem textos, por exemplo, que vão fazer a pessoa deixar de pensar em consumismo exagerado, né? Em glutonaria exagerada e voltar os olhos para Cristo Jesus. Então você pode, através da palavra de Deus, encontrar sermões que, mesmo na época de Natal, que fazem fortalecer a tua igreja. Caso 3 aqui, por exemplo. Você nota um desinteresse geral em sua congregação quanto à frequência regular nos cultos semanais e no estudo bíblico.
o que você pode fazer para estimular a igreja e participar do estudo bíblico? Veja, você vai mostrar à sua igreja que a igreja é o corpo de Cristo. E que quando a gente está pertinho um do outro, a gente consegue viver. E aí você pode até usar uma ilustração, vou colocar uma aqui para vocês como exemplo. Havia um período de muito frio. E tinha um grupo de porcos-espinhos que estavam sentindo muito frio. Esses porcos-espinhos, quando estavam juntinhos, eles se aqueciam. Mas, pelo fato de serem porcos-espinhos, quando se ajuntavam, se espetavam. Então, quando se espetavam, eles se afastavam. Só que era um problema. Por quê? Porque se se afastassem, eles morreriam congelados. Então, o que eles decidiram? Decidiram estar juntos, ficarem um do ladinho do outro, mesmo se espetando. Por quê? Porque assim eles poderiam se aquecer e sobreviver. Você introduz o seu sermão com uma ilustração como essa. Talvez você fale, puxa, essa ilustração não é muito boa, né? Mas uma ilustração assim. O que quer dizer essa ilustração? Que a igreja, mesmo tendo pessoas que se espinham, vamos dizer assim, pessoas que às vezes não se bicam, mesmo tendo pessoas com dificuldades, é melhor que elas permaneçam unidas e juntas, procurando o amor, procurando se perdoar e procurando trabalhar num só ideal. Por quê? Porque fora da igreja elas vão morrer espiritualmente, vão se congelar com o frio do pecado. E aí você introduz textos bíblicos que falam sobre a situação de estar na igreja e a importância de frequentar os cultos com regularidade, a importância de estudar a palavra de Deus. Veja o caso 4 aqui, né? Você está expondo o livro de Neemias e terminou no domingo passado, o capítulo 2. Como você vai definir a extensão dos seus textos para o restante dos capítulos nas próximas semanas? Tudo isso, meus queridos, tem que ter um preparo, tem que ter uma boa condução. Você tem que fazer a ligação do capítulo 2 com o próximo capítulo, com o capítulo 3 e com o capítulo seguinte, mesmo que não precisa ser só Neemias, mas qualquer livro da Bíblia. Se você quer dar uma sequência, você faz a ligação. Lembra que quando eu falei sobre Nabucodonosor, eu falei do capítulo 2, mas já disse o que aconteceu logo em sequência no capítulo 3. Você tem que ser habilidoso com a palavra de Deus, e você vai conseguir isso com o estudo, com muita dedicação e com muito empenho naquilo que você está apresentando. Queria encerrar a aula dessa noite colocando aí para você o nosso e-mail, tá? Se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou claro, nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br. Todas as aulas elas estarão à disposição. Essa aula está sendo ao vivo, mas depois você encontra essa aula no portal da FATEC, tá? Clica lá em TV FATEC e você vai encontrar essa aula. Essa aula também estará disponível no YouTube semana que vem. Hoje você já consegue essa aula assisti-la. Assim que nós terminarmos aqui, você já consegue assistir na TV FATEC. Daqui uma semana também você encontra no YouTube e mais tarde um pouco você encontra também no meu Facebook. Meu Facebook é João Braz, tá? Como está escrito aí na tela, não está professor João Braz, está somente João Braz, com Z. E eu vou postar também essa aula, se você quiser ver novamente, se você quiser aprender novamente, é só acessar. Quero desejar a todos vocês uma boa semana, que Deus abençoe os estudos de vocês, que vocês consigam aí fazer as provas, consigam atingir os objetivos e sejam verdadeiros pregadores da palavra de Deus, fazendo isso com excelência. E usem então o melhor material, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Fiquem com a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite.